esses ensinos, essas filmagens, vamos dizer assim, como se fosse uma filmagem, e eles ficam interessados em participar da vida nessas regiões superiores. Então é mostrado a eles o que é preciso fazer para merecer viver nesses lugares. Você já consegue perdoar? Você já consegue ajudar sem exigências? Já consegue fazer o bem sem olhar a quem, sem ver se a pessoa merece ou não merece? E aí eles vão tomando conhecimento das condições necessárias para viverem numa região melhor. Mas naquele tempo de Jesus, ele também não tinha como explicar isso para as pessoas daquela época, que existem essas várias regiões do mundo espiritual. Ele se limitou a dizer: a casa de meu pai tem muitas moradas. Não são os mundos habitados, mas também são esses lugares espirituais diferentes, adequados para cada um. Então ele se limitou a dizer: a casa de meu pai tem muitas moradas. Mas ele não tinha como detalhar as condições de vida dessas moradas. Ainda hoje a gente tem dificuldade de imaginar as condições de vida nos mundos mais adiantados do que a Terra. Mundos bem mais adiantados do que a Terra, a gente tem dificuldade de imaginar como seria a vida nesses mundos. A gente imagina facilidade de locomoção, sem doenças, felicidade em tudo quanto é lugar, pessoas amáveis, boas, generosas, ausência de perigos, de riscos, mas assim, de uma forma mais concreta, a gente não consegue imaginar o que as pessoas fazem lá, o que se faz nesses mundos. É difícil da gente imaginar, né? Já nos mundos inferiores é mais fácil, porque a Terra já passou por essas etapas e a gente sabe como é a vida quando não se tem geladeira, quando falta comida, quando as epidemias dizimam muita gente. A gente tem uma noção, até olhando a vida dos animais, a gente tem uma noção como seria a vida nos mundos inferiores à Terra. Mas a vida superior é mais difícil, né? E Jesus, para ele explicar isso para as pessoas, também não tinha muita condição. As pessoas não tinham condições de entender. Então Jesus precisava ir construindo o pensamento, partindo daquilo que as pessoas sabiam e daquilo que as pessoas queriam entender, para ir, então, explicando e construindo as ideias. E ele aproveitava todas as situações. Tudo. Sempre que se fazia uma pergunta, mesmo mal intencionada, ele trazia um ensinamento. Não é? É justo pagar tributos a César? Uma pergunta mal intencionada. E ele aproveitou para ensinar que deve-se dar a Deus o que é de Deus. Essa questão de dar a Deus o que é de Deus não estava na pergunta. A pergunta era: é justo pagar tributos a César? Como? Né? Se dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. A gente vê que ele acrescentou alguma coisa. Quem é o meu próximo? Também foi uma pergunta mal intencionada, para criar ali uma celeuma, uma confusão, uma discussão. E ele vai e conta a parábola do bom samaritano. Então, mesmo ele aproveitava até aquelas situações em que as pessoas queriam agredi-lo, queriam complicar a sua pregação, ele trazia um ensinamento. Quando ele diz: meu reino não é deste mundo, ele também traz um ensinamento.
ensinamento. E deixa uma reflexão para nós pensarmos que há um lugar, há um ambiente, pode não ser um lugar circunscrito, mas há um reinado de Jesus nos corações das pessoas que desejam o bem, que praticam o bem. A gente vê que ele aproveitou até essa situação para deixar ali o ensinamento. O meu reino não é deste mundo, mas então que ele é rei em algum lugar no coração dos homens. Até ainda a questão do estado de espírito. Também Jesus não tinha como explicar que depois da morte estão todos no mesmo estado de espírito, no mesmo grau de felicidade? Não estão, né? Ele até dizia que a pessoa ia ser atirada no monturo, ia ser atirada lá no lixão. Que as cidades tinham um lugar onde se jogava o lixo, se jogava todas as imundícias, tudo que não servia mais, se jogava fora naquele lugar. Ele diz que a alma, aquele que pecar, que errar, que fizer o mal, será jogada nesse lugar. Claro que não isso aí está no sentido figurado, não é no sentido literal, né? No sentido figurado, mas é uma forma que ele tem de mostrar o sofrimento depois da morte. Não tinha como explicar o sofrimento depois da morte, né? Como é que o povo daquela época imaginava o mundo espiritual e a vida depois da morte? Como é que eles imaginavam? Vamos tentar entender aqui. Os anjos, né? Então eles acreditavam na existência dos anjos. Mas como é que eles imaginavam que eram os anjos? Asinha nas costas, né? Que eles foram pessoas, espíritos comuns que evoluíram. Não, eles achavam que foram criados assim. Né? Eles achavam que os anjos já foram criados anjos. Já foram criados daquele jeito. Eles não entendiam que as pessoas comuns, nós, eles, poderiam evoluir, progredir, se melhorar, adquirir conhecimento, adquirir valores e se tornarem anjos, espíritos de grande sabedoria e de grande elevação. Eles não acreditavam que isso fosse possível. Eles imaginavam que os anjos foram criados anjos e os homens foram criados homens. E que assim seria por toda a eternidade. Não entendiam a lei do progresso. Também não acreditavam na melhoria progressiva das pessoas. Porque se acreditassem no progresso, chegariam a essa conclusão. Mas eles também não compreendiam a lei do progresso. Jesus até deu assim uma pista: vós sois deuses. Né? Mas não conseguiram entender isso. Que os homens poderiam se tornar como os anjos. Não conseguiram alcançar esse entendimento. Né? A questão da recompensa de Deus. Como é que eles imaginavam que Deus recompensava as boas obras? Como é que eles imaginavam que Deus recompensava as pessoas? Às vezes eles pensavam que ia dar uma colheita muito farta, que os animais iam dar muitas crias, que ia nascer muitos bezerros, que os animais iam ser saudáveis, todos eles iam engordar, iam ficar fortes, a vaca ia dar muito leite, que ia nascer muitos cabritos, muitas ovelhas. Eles imaginavam uma recompensa material.
Eles não imaginavam uma recompensa espiritual. Ou melhor, eles não imaginavam que a recompensa do bem que se faz é o próprio progresso que a alma passa a carregar consigo. A recompensa já está em nós, que é o progresso que a gente realiza. É a melhoria de nós mesmos. Mas eles não conseguiam entender isso. Então eles imaginavam recompensas materiais, uma colheita farta, que não veio nenhuma praga nas plantações, que os grilos não comeram as folhas, os gafanhotos, né, não comeram as folhas, que não teve nada para prejudicar, que as frutas ficaram bonitas, os figos, os pêssegos, que eles puderam colher as azeitonas, fazer o óleo, o azeite. Enfim, eles imaginavam que a recompensa de Deus eram esses resultados. E também eles imaginavam que as coisas ruins que aconteciam eram castigo de Deus. As doenças, as pragas do Egito, né? As pragas, as doenças, as coisas que davam errado, as epidemias, tudo isso eles achavam que era Deus que estava castigando. A pessoa ficava doente, achava que é o demônio que está ali na pessoa, tem que expulsar o demônio, né? Isso aí era ruim, até porque não se pesquisava, não se tentava encontrar um remédio, né? Não era o demônio. Qualquer coisa que acontecia de ruim é o demônio que... Até hoje tem gente que pensa assim, né? Tudo é castigo de Deus, que é o demônio, ou então que Deus vai favorecer materialmente, mas a gente sabe que não é assim. Né? Nem Deus favorece a criatura materialmente, de uma forma assim, por capricho, né? E nem as doenças são causadas pela presença do demônio, porque demônio não existe. E eles acreditavam também que Deus protegia, dando a vitória sobre os inimigos. Eles pensavam assim. Eles gostavam de uma guerra, o povo antigo gostava de uma guerra. Para eles, resolvia as coisas. Se tinham dois povos, um perto do outro, pode esperar que vai ter uma guerra. Dificilmente vão viver amistosamente por muito tempo. E isso não foi só no tempo de Jesus, não. Quando teve o descobrimento do Brasil, em primeiro lugar teve a guerra com os índios, né? Os portugueses venceram com facilidade, destruíram os índios, prenderam, escravizaram. Depois teve a guerra do Paraguai, né? Uma série de guerras internas e externas, né? Anexou lá o Uruguai, a província cisplatina. Então, mesmo no tempo do descobrimento do Brasil, e um pouco depois, o Brasil Império e tal, aqui mesmo tinha muita guerra, muita briga. As pessoas tinham dificuldade de se entender. Ainda hoje, muitos povos têm dificuldade de se entender. Mas naquela época, essa dificuldade ainda era muito maior. Porque hoje a gente fala em direitos humanos, a gente fala no valor da paz, a gente fala da dor daqueles que sofrem com a guerra. Isso é mostrado no mundo inteiro. Muitas reflexões são feitas em torno dessas consequências. Então há uma valorização da paz. Existem vários organismos internacionais buscando preservar a paz. Imagina naquela época em que o povo que vencia, em primeiro lugar, se considerava favorecido por Deus e se envaidecia disso. Se achava dono daquele povo. Pois é, o povo vencedor ainda pilhava, roubava os bens do povo vencido.
escravizava as pessoas, crianças, adultos, abusava das pessoas, roubava os animais, os bens todos que aquele povo vencido tinha. E ainda se considerava muito feliz por estar fazendo isso tudo, porque era vitorioso e considerava que essa vitória era uma concessão da bondade de Deus. Então se sentia orgulhoso naquela vitória. Então eles achavam que Deus recompensava assim, que Deus aplaudia até as maldades que se faziam. Era um povo que tinha muita dificuldade. Jesus, para explicar isso, e aí ele veio como Messias, prometido para salvar o povo judeu, né? Mas salvar não no sentido de tirar do domínio dos romanos. Veio numa época em que o povo estava sendo dominado pelos romanos. Eles achavam que Jesus devia, então, já que ele era o Salvador, o Messias prometido, ele deveria libertar o povo judeu do domínio romano. Mas o ensinamento que ele trouxe, que não é assim que as coisas funcionam. E não é assim que Deus quer as coisas. Foi mais um ensinamento de Jesus. Ele não veio para empunhar armas e enfrentar os outros. Então, ele precisou adequar, né, suas palavras, seus ensinos aos conhecimentos daquela época. E deixar para mais tarde que, quando a humanidade estivesse mais evoluída, já estivesse compreendendo melhor as coisas, estivesse desejando também viver em paz, viver feliz, quando a humanidade tivesse assim, um anseio de mais felicidade, de mais equilíbrio, então pudesse trazer o complemento desses ensinamentos. Então coube ao Espiritismo fazer isso. Os Espíritos vieram, em primeiro lugar, explicar, relembrar os ensinos de Jesus. Em segundo lugar, restabelecer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus e completar aquilo que não pôde ser explicado naquela época. A gente tem as obras básicas da codificação, tem os livros que vieram depois, né? Por exemplo, o livro Nosso Lar. André Luiz fala no livro Nosso Lar de fábricas de sucos, de fábricas de roupas no mundo espiritual. Ninguém imaginava que pudesse existir fábricas de alimentos no mundo espiritual. Ninguém imaginava isso, né? Mas existe. Aquele que desencarna e que ainda está muito dependente da alimentação precisa receber ali alguma coisa para suprir aquela necessidade. E recebe alimentos. Né? André Luiz fala das defesas que as construções que eles fazem exigem. Então se constrói uma colônia no mundo espiritual, mas ainda precisa colocar ali defesas. Então tem armas que desfecham descargas elétricas, que produzem nos espíritos a sensação da morte. Então aqueles que querem atacar, que querem invadir a colônia espiritual, levam um tiro, uma descarga elétrica que causa neles a sensação da morte. Depois eles se recuperam. A morte não existe para espírito nenhum. Né? Eles já estão desencarnados, né? Não há nem a destruição do corpo. Mas causa neles a sensação da morte.
Então a gente imagina que deve existir espíritos trabalhando na fabricação desses artefatos, na manutenção, na operação. Eles falam dos meios de transporte, desde aquelas carruagens que vêm puxadas por cães e por cavalos, né? Acompanhadas de cães bravos, para atuarem nas regiões mais atrasadas. Tem regiões que eles não podem utilizar os equipamentos de transporte mais sofisticados. Eles precisam usar uns artefatos de transporte, uns meios de transporte mais rudimentares. Eles usam cavalos, charretes puxadas por animais de tração, burros, muares, eles falam muares, não é tipo um burro, né? Muares, e levam consigo animais, cães bravos, adestrados, para garantir a segurança daqueles espíritos que estão trabalhando nos ambientes onde ainda existem outros mais violentos. Existem outros equipamentos de transporte. Ele fala do aeróbus, que ele compara a um elevador, que aperta as teclas e, onde vai parar nas estações, ele vai automaticamente parando nas estações. São lugares também no mundo espiritual. Em outro livro, ele fala do livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, desculpa. E a vida continua. Ele fala de meios de transporte que são usados nas regiões inferiores, mas como se fossem aviões. Tem umas asas que recebem energia solar e transformam aquilo em combustível para se movimentar. Transforma em energia para se movimentar. Então seriam assim, como se fossem aves mesmo, com asas. Ele compara os veículos que são usados nas regiões inferiores a submarinos, com outros que são, isso comparados com outros que são usados nas regiões de luz, seriam assim comparados aos aviões. Então existem vários meios de transporte no mundo espiritual, além da possibilidade que a alma, que o espírito tem, de se deslocar com a força do pensamento. Além da possibilidade de se deslocar só com o pensamento, existem outros espíritos que não têm essa possibilidade e que precisam usar esses meios de transporte. Agora, Jesus não tinha como explicar isso. Coube ao Espiritismo vir mostrar como é o mundo espiritual. Falar da felicidade que existe nas regiões de luz, de paz, mas falar também das qualidades que esses espíritos que desfrutam dessa felicidade têm. Que não é à toa que eles desfrutam dessa felicidade. Eles desfrutam porque eles têm qualidades. Eles não têm ódio de ninguém. Então não tem em si a sensação do ódio, aquela energia pesada, nada disso. Mas porque já conseguiram aprender a perdoar. Não é porque não sofram ofensas, é porque sabem se colocar acima dessas ofensas. E em tudo ele vai mostrando as qualidades que permitem ao espírito viver nas regiões superiores. Não tem o tédio de ficar sem ter o que fazer, mas são espíritos que gostam de trabalhar, que gostam de fazer o bem, que procuram superar as dificuldades, né, e permanecer firmes no bem. Espíritos que têm
esperança. Não é que não tenha dificuldades, não. Às vezes estão trabalhando por outros que estão sofrendo nas regiões inferiores, mas tem esperança, porque já desenvolveram a fé. Confiam em Deus, confiam no progresso, confiam nos resultados do trabalho no bem. Sabem que fazendo o bem, dali vai resultar o progresso, a felicidade. Eles têm essa certeza. Então a doutrina espírita vem nos mostrar tudo isso. Tanto a vida nas regiões inferiores, a vida nas regiões superiores, né? E vem mostrar também que aqui na Terra a nossa vida não só é temporária, como foi planejada e tem uma finalidade. Então, vem mostrar que a nossa vida aqui na Terra é muito importante. A vida corporal é muito importante. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual, a gente sabe disso. Mas a vida corporal foi preparada, aproveitando-se várias situações, várias condições, para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, houve um planejamento. O Espiritismo vem mostrar isso. Aquele que precisava trazer uma doença que o acompanhasse a vida inteira, traz essa doença. O que precisava de um corpo saudável, tem um corpo saudável. O que precisava de oportunidade para estudar, tem essa oportunidade. O que precisava passar por decepções, passa pelas decepções. O que precisava trabalhar o seu orgulho, trabalha, vem nas situações que permitem trabalhar o orgulho, às vezes situações familiares, às vezes situações do trabalho profissional, às vezes na sociedade mesmo, né? A gente vem, às vezes, numa posição mais subalterna, para aprender a obedecer, a respeitar a opinião do outro. Então, as condições da nossa reencarnação, elas foram planejadas por espíritos que conhecem a nossa necessidade espiritual, sabem o que a gente precisa adquirir e nos dão uma vida onde nós vamos adquirir esse progresso. Nos reencarnam, vamos dizer assim, providenciam a nossa reencarnação de forma que a gente possa adquirir esse progresso. Jesus, que é o rei, vamos dizer assim, deste planeta, da vida neste planeta, supervisiona tudo isso. Supervisiona a vida no mundo espiritual, supervisiona a vida no mundo corporal, cuida de tudo isso. Nesse sentido, Jesus é rei, mas a gente ainda precisa ir aprendendo a valorizar até, né, essa realeza de Jesus, confiando na vida futura, confiando no trabalho desses benfeitores espirituais. E se Deus quiser, a gente vai aproveitando o que a vida